Olá, meus jovens de todo o Brasil. Há quanto tempo? Pra quem não tá ligado, quem caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Eduardo, eu sou humilde técnico em eletrônica e informática desse perfil. Bom, eu sei que eu tô com uma aparência parecendo um pouco mendigo, né? Uma aparência lembrando bastante um mendigo. Mas não, eu não tô morando debaixo da ponte. Eu só tô com bastante serviço, bastante coisa acumulado. Então acabei tendo que abdicar de algumas coisinhas para conseguir arrumar tudo. Mas acho que agora já tá tudo certo de novo. Bom, tô aqui hoje para mostrar para vocês o serviço desta plaquinha de vídeo aqui, que é uma RX 580 da China, né? Made in China. A boa e velha 2848 SP. E de acordo com o cliente, não está, ela liga, mas sem vídeo. E como essas placas da China a gente já tá ligado como é que é, provavelmente é alguma memória queimada, eu acho, né? Alguma memória com defeito. Mas eu ainda não olhei ela. Eu nem cheguei a abrir. Inclusive, ó, ela tem lacre de garantia, nunca foi aberta. Então aí vocês vão acompanhar comigo, eu abrindo essa plaquinha e vamos ver qual será o diagnóstico dela. Venha, chegue mais, me acompanhe nessa linda jornada. Ou talvez não seja tão linda assim. Bom, tamo aí. A princípio eu já fiz as medições aqui no conectorzinho e aqui no PCI Express. E eu sei que em curto ela não tá. Então, ela ligando, pelo menos ela tá. Eu já vou abrir ela direto. Tirei o dissipador, que tá aí o dissipadorzinho. Dissipador bem comum dessas RX 580 da China. Inclusive, eu tenho um outro dissipador ali. Esse dissipador é um modelo de dissipador tão comum das RX 580 que eu tenho outro dissipador de RX 580 que é igual. Então, eles não têm nenhum trabalho de desenvolver um diferente. É tudo igual. Bom, tá aí a plaquinha. A princípio, não tem nada oxidado. Só a pasta térmica tá seca. Mas beleza, normal. E aí agora a minha primeira preocupação. Porque se for memória, eu não tenho dessa memória. Olha que maravilha. Deixa eu tirar esse backplate. Bom, então tá aí. Liguei a placa de vídeo no meu adaptador Riser e na minha fontezinha de bancada, minha fonte bomba de cada dia nos dai hoje. E pra quem falar mal da minha fonte bomba, vocês tem que ficar calado, porque o que essa fonte já aguentou, meu amigo, tem fonte de 500 que não aguenta. Então, vocês não podem falar nada. Então partiu, vamos lá, vamos testar. A princípio, vamos ver se tem algum problema de tensão. Deixa eu ligar meu multímetro. Bom, então tá aí, tudo montado na minha bancadinha de teste, tudo bonitinho. Deixa eu apertar aqui para ligar. Ligou a placa-mãe. Vamos ver se vai dar vídeo. A placa já tá esquentando. Vamos. Ter vídeo para mim. Nada de vídeo. Conectei no vídeo onboard da placa-mãe e nada de vídeo. Bom, então realmente, pelo menos a placa-mãe tá reconhecendo a placa de vídeo. Senão ela daria vídeo no onboard. Então, né, pelo menos isso. A placa de vídeo tem todas as tensões. Bom, eu rodaria ou o METS, né? Na verdade, o METS é da NVIDIA. No caso, se eu não me engano, é T-Server, o nome desse programa de diagnóstico de memória por parte da AMD. Eu rodaria ele para saber se tem alguma memória com defeito ou iria regravar a BIOS. Eu acho que regravar a BIOS é um processo mais simples do que o T-Server. Então eu vou regravar antes, vou tentar achar uma BIOS compatível com esse troço. E aí eu vou regravar e vamos ver se ele volta a funcionar. Se não, aí eu volto a BIOS original e aí a gente roda o T-Server. Bom, vou resumir essa parte por dois motivos. Primeiro, se eu não resumir, o vídeo vai ter 2 horas de duração. E segundo, para não ficar tão difícil de compreender. Porque o que eu fiz nessa parte? Para quem não tá ligado, eu tenho um osciloscópio. E nesse momento você deve estar se perguntando: Eduardo, o que diabos é um osciloscópio? Explicando de uma forma bem simples, o osciloscópio faz
praticamente a mesma função do multímetro, só que ele é um multímetro bombado. Com o osciloscópio você consegue captar sinais que o multímetro não consegue. E às vezes sinais muito rápidos e sinais muito pequenos. Então o osciloscópio consegue ver. Então tipo, comunicação de BIOS, comunicação de PWM com MOSFET, oscilação de energia, oscilação de bobina, o osciloscópio consegue pegar, coisa que o multímetro não consegue. Essa é basicamente a função do osciloscópio. Então, para saber se poderia ter algum problema de BIOS ou não, eu fui lá com o meu osciloscópio, programei ele bonitinho, fui lá no pino 1 da BIOS, que era para ter comunicação com o chip gráfico, para falar tipo, vamos lá meu filho, dê vídeo. E para minha surpresa, não tinha comunicação nenhuma com o chip de BIOS, ou seja, a placa não daria vídeo mesmo. Então, após eu trocar o chip de BIOS, porque tava dando um erro na hora de regravar, e colocar um chip novo com uma BIOS nova, a placa de vídeo começou a ter comunicação com a BIOS. E aí sim, a placa deu vídeo. Rapaziada, já se passou um bom tempo que eu tô mexendo na plaquinha aqui e tiveram algumas mudanças. Como vocês podem ver, eu mudei de placa-mãe da minha bancada. Eu tava usando essa placa-mãe da Intel aqui, que é uma 1155. Só que eu tava tendo alguns problemas na hora de testar com a placa de vídeo. A placa-mãe tava meio zoada. Então eu voltei pra minha bancada antiga, que é uma AMD. E bom, eu tive até uma surpresa, porque quando eu voltei pra bancada antiga, que é a AMD, a placa de vídeo deu vídeo. Quer ver? Deixa eu até testar aqui pra vocês. Aqui. Deixa eu conectar aqui. Ó, a primeira coisa é que vai dar um bip. Deu um bipzinho e tá aí, deu vídeo, só que com artefato. Aí, artefato. Então provavelmente realmente alguma memória deve estar com defeito. Então eu tô tentando fazer a gravação do METS, do server na verdade, para mim fazer o teste e descobrir qual dessas memórias que tá com defeito. O problema é, eu não tenho dessa memória. Então vou ter que dar um jeito de fazer pedido. Mas isso a gente vê depois. Vamos ver qual memória que tá com defeito primeiramente. E aí depois a gente vê para fazer a troca. Creio que todo mundo que chegou aqui está ligado que a placa de vídeo tem uma memória também. E quando acontece dessa memória dar defeito, para a gente diagnosticar qual memória está com defeito, existem alguns programas, alguns softwares. No caso da NVIDIA, existe o METS e o MOTS, que eu já mostrei naquele vídeo do notebook Dell. E no caso da AMD, existe o Server. Esse programa ele é baseado no sistema operacional do Linux. Sim, no Linux, o temido Linux. No caso, nessa tela que eu estou mostrando aí no vídeo agora, eu já executei esse programa. Ele executa como se fosse um sistema operacional mesmo. Ele é um sistema operacional baseado em comando. É um Linux. Então, o primeiro comando que eu executo é para abrir um diretório. É uma pasta, basicamente. Dentro dessa pasta é onde vai ter armazenado todos os arquivos de cada placa de vídeo. Então aí eu tô até mostrando, tem RX 570, 580, no meu caso é RX 580 SP, né, 2848 SP, a RX 580 gambiarra chinesa. O segundo comando que eu vou executar é para selecionar essa placa de vídeo, que é esse comando que está aparecendo aí na tela. E o terceiro comando é o comando para efetuar o teste de memória RAM definitivo, né? E sim, antes que você me pergunte, esse é o teste de memória. Esse monte de epilepsia aí, ele tá testando cada uma das memórias. E antes que alguém me peça para passar o server, rapaziada, é um caso complicado, porque é um programa da AMD, é um programa vazado, então tem um risco de, mesmo que eu acho difícil, eu levar um processinho aí por divulgar arquivo vazado, porque é crime, não sei se vocês estão ligados. Mas tá na internet aí, se vocês procurarem, não é muito difícil de achar. Depende, é difícil de achar um que funciona, mas quando você acha, é tranquilo de instalar. Bom, e por fim, para finalizar, eu executo esse comando que tá aparecendo aí na tela, que é só para ele mostrar qual que foi o banco que ele encontrou o erro, que no caso foi o banco D1. E eu acho que eu esqueci de falar, mas os bancos, eles têm numeração, não é um banco aleatório, ele geralmente vem com um número e uma letra, A1, A0, D1, D0, e assim vai. No nosso caso, né, deu pau nessa memória aqui, que é a D1. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo a ressolda dessa memória, e torcer para ela voltar a funcionar, se é algum problema de solda. Porque se não for problema de solda, provavelmente a memória que deve estar ruim. Aí eu tenho que ver com o cliente se ele vai animar a fazer pedido de uma memória dessa. Uma memória dessa é da Micron, então, né, e para variar eu não tenho dessa memória aqui. Eu volto com vocês quando for fazer a solda. Então, é isso.
Partiu. Bom, rapaziada, estamos aqui, já tô com a plaquinha desmontada. A gente vai fazer a ressolda dessa memória aqui, que é, no caso, a D1, né? Essa aqui. Bom, basicamente o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que... Como ela tá num lugar bem filha da... Pra começo de conversa, porque tem todos os capacitores aqui e tem um chip gráfico bem do lado. Então eu vou ter que isolar tudo isso aqui em volta. Bom, eu acho que... Não sei se na gravação vai dar pra ver. Mas aqui... Ao redor, tá vendo que ela tem essas partezinhas vermelhas? Isso aqui é uma resina que as marcas colocam. Meio que pra placa não... Se a placa sofrer alguma torção, não dá solda fria na memória. Mas não serve de nada, isso. Então, assim, eu tenho que arrancar essas resinas. Vou arrancar elas com a ajuda do soprador. Vou colocar o soprador em 250 graus, sem de ar. E eu vou usar, pra não riscar a placa, palito de dente. E aí eu vou arrancar essa resina daqui. E aí sim eu vou arrancar a memória. Então, bora, partiu. Antes disso, né, isolar a placa. Meu caro amigo Eduardo, você não estava preparado para enfrentar o tamanho da dor de cabeça que era tirar essa resina vermelha. Porque eu treinei em placa sucata. E todas as placas sucata que eu tirei essa resina, ela saiu de boa, leve, tranquilo, sem crise. Só que nessa placa, meu amigo, essa resina tava dura de um nível e tinha resina embaixo do chip de memória. Então, se eu não tirasse toda a resina, o chip não saía. A solda já estava líquida e a resina segurava o chip. Então, eu tentei com palito de dente, eu tentei com a minha pinça. Eu só fui conseguir tirar essa merda dessa resina quando eu comprei uma daquelas espátulas flexível, que aí sim ela entra debaixo do chip e eu consegui raspar essa resina com ela. Porque, fora isso, eu ia sofrer e eu não ia arrancar esse chip daí nunca. Eu ia arrancar um pedaço da placa junto e a resina ainda ia estar aí. Até nessa parte, beleza, eu só tinha sofrido para tirar a resina vermelha e para poder tirar o chip de memória da placa, porque tem um detalhe. A placa de vídeo, ela tem uma PCB, né, a parte da placa mesmo, ela é mais grossa e ela é feita para absorver calor. Então, se a placa inteira não estiver bem aquecida, você não consegue tirar um chip de memória, que é um componente grande, com facilidade. Então, assim, demorou até eu conseguir tirar essa memória, principalmente pelo local que ela tava, que era bem no meio da placa. Então ela absorvia muito calor e a solda não ficava em fusão. Demorou bastante tempo para conseguir tirar essa memória. Depois que eu consegui tirar, vem a parte da limpeza. Limpar essa solda, que essa solda ela não tem chumbo, então é uma solda que ela não é tão maleável e ela demora mais tempo para entrar em fusão. Então a gente tira essa solda ruim e coloca uma solda com chumbo, que é uma solda mais maleável e entra em fusão mais rápido. Então eu passo um pouco de estanho na memória, depois eu passo a malha de soldadora com fluxo para limpar os pads e aí eu venho com as esferas para colocar. Tá, porra, meu amigo, agora sim, hein? Tudo soldado, bonitinho. Ave, só soldar na placa agora. Bom, rapaziada, tá aí. Todos os pads limpinho. Aqui no cantinho é porque deu uma descascada na trilha. Aí eu coloquei máscara UV, até coloquei demais pra tampar. E o resto tudo limpinho. Cadê? A memória, aqui está. Aqui, ó. A memória. Todas as esferinhas no seu devido lugar. E ressoldar ela. Torcer pra funcionar. Sinceramente, eu não sei se a memória vai funcionar, porque eu coloquei muito calor nela. Opa, volta aqui. Coloquei muito calor nela para poder tirar, mas vamos ver. Tô esperançoso. Os pads estavam bem feios, a solda tava bem feia. Então talvez a ressolda resolva. Partiu, vamos lá. Não vou filmar porque meu celular tá com a memória cheia, então não vai dar para filmar. Mas eu volto quando tiver tudo soldado. Mas infelizmente, como vocês podem ver, não deu certo. Inclusive, os artefatos aumentaram. Então, provavelmente, se esse chip não tava com defeito, na hora de tirar, com o calor excessivo que eu tive que colocar, acabou matando ele. Mas aí, pelo menos, tivemos um bom sinal. Se eu tirei o chip, soldei novamente, os artefatos aumentaram, a chance de ser defeito só nele é grande. Se, por exemplo, eu tivesse soldado o chip novamente e os artefatos não tivessem sumido, mas tivessem continuado da mesma forma, ficaria meio estranho, não daria pra ter tanta certeza.
Então lá foi eu passar todas as minhas informações para o cliente e ele muito sabiamente falou: bom, já que estamos aqui, o que custa tentar, né? Então ele falou: pede o chip de memória, vamos rodar e vamos ver se vai dar certo. Confesso que achei corajoso da parte dele, mas vamos ver se vai dar certo. Enfim, pedi o chip de memória, depois de um mês aguardando do AliExpress, chegou. Eu, como um bom técnico, pedi 2, porque vai que um vem com defeito. Eu estava prevendo os problemas que eu teria com essa placa. Mas aí começa meu pesadelo novamente. E aí eu sei qual que foi meu maior erro, meus amigos. Foi não ter colocado essa placa na churrasqueira para pré-aquecer ela, na churrasqueira BGA. Não é churrasqueira de assar carne, não. É uma churrasqueira de assar carne, mas a minha é BGA. Assiste os últimos vídeos do perfil que você vai entender. Porque se eu tivesse pré-aquecido dela na churrasqueira, seria muito mais fácil de tirar esse chip. Mas não, o gênio tentou tirar o chip só com a estação e uma temperatura baixa ainda. Então eu fiquei lá um tempão pra tirar esse chip de memória daí. Rapaziada, vocês viram no último take aí, eu tirei a memória antiga, que é essa aqui, ó, que é a memória ruim. Olha ela aí. Tá aí, memória ruim. Aí agora eu vou, como vocês podem ver, os pads já estão todos limpinhos. Passei a máscara V, onde acabou raspando um pouco a trilha aqui, ó. E passei a máscara V protegendo. E aí já tá prontinho. Os pads já estão todos limpinhos, pronto para receber a memória nova, que é essa aqui, ó. Aí ela já vem rebalada, bonitinha, com todas as esferinhas. Que bonitinho. É isso aí. Vou soldar ela agora e vamos ver se a plaquinha vai voltar à vida. E volta aqui pra dizer, se eu tivesse pré-aquecido essa placa na churrasqueira, eu teria soldado esse chip com muito mais facilidade. Porque eu tive muita dificuldade nessa parte por conta que eu esqueci que a memória, quando vem nova e ela vem com as esferas são sem chumbo. Então ela requer uma temperatura mais alta para soldar. Então basicamente juntou o combo. A placa que junta muito calor, a solda que precisa de muita temperatura para entrar em fusão, e ainda o meu soprador que estava numa temperatura relativamente baixa, eu não consegui soldar essa memória. Mas eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Já puto da vida com essa memória, eu peguei ela, eu simplesmente tirei todas as esferas que veio de fábrica dela, e eu refiz o rebalho com as minhas esferas com chumbo, que aí sim eu vou conseguir soldar esse negócio. Bom, rapaziada, tá aí. Soldei a memória. Eu tive que fazer o rebaling dela, recolocar as esferas. Eu não consegui soldar com as esferas que veio. As esferas que vêm, ela é uma solda muito dura, é a solda sem chumbo. E ela não é muito maleável, então eu apanhei, perdi todas as esferas que já veio. Refiz o rebaling e soldei novamente a memória. Então, vamos ver se vai dar vídeo, sem artefato, porque antes, pra quem não lembra, ela já tava dando vídeo com artefato. Então, vamos ver. Peguei. Achei que tá esquentando. Deu vídeo. Não deu vídeo? Deu vídeo? Ó, sem artefato. Desliguei, né, pra não esquentar muito. Não tem nenhum artefato na tela. Eu vou montar o HD com o T-Server agora. E vamos ver se vai dar algum erro. Eu tenho que montar a carcaça também. Vamos ver se vai dar algum erro de memória. Acho que não deu, né? E aí? E agora eu faço o rebaling da outra memória e soldo pra ver? Eis a questão. Aí sim, agora eu achei massa, hein? A placa não deu vídeo no display, no DVI. Quer ver? Se eu pegar aqui, deixa eu tirar o HDMI e colocar esse DVI. Conecta, entrei, entra. Tô com uma mão foda. Vamos, dê vídeo pra mim. Agora não deu. Agora funcionou. Tá, mas quando eu conectava o DVI, a placa tava com aquela tela chuviscada. Eu conectei o HDMI, funcionou. Agora com o DVI funcionou também. Mas bom, vamos lá. Eu não consegui rodar o T-Server. Eu acho que o meu T-Server tá bugado. Eu vou ter que regravar ele no HD. E até eu regravar ele no HD vai demorar muito tempo. E eu quero testar essa merda dessa placa. Eu quero ver se ela vai funcionar. Pelo jeito funcionou. Os artefatos sumiram. O driver
instalou. Esse dispositivo está funcionando. Reconheceu os 8 GB de memória. E vamos ver se ele vai abrir um testzão aqui. Vamos, confio em você. Olha! Olha, rapaziada! Abriu o teste. O teste de estresse abriu na placa. Sem artefato e sem travar. Nossa, deu certo a placa. Bom, deu certo por enquanto, né? Como eu vou regravar o meu T-Server para poder rodar. Mas de qualquer forma, eu vou deixar a placa em teste. Se a placa rodar o tempo que for aqui e não der nada, tela azul, código 43, artefato, tá reparada, deu certo. Claro, eu tenho que limpar, tem que dar os retoques finais, mas a parte do reparo do artefato tá concluído. Não saiu exatamente como eu queria, teve alguns erros no processo, mas graças a Deus no final deu certo. A placa voltou a funcionar. Rapaziada, vocês acham mesmo que o vídeo ia acabar agora? Vocês já ouviram falar num negócio chamado garantia? Pois é, meus amigos, a placa deu certo, ficou um bom tempo em teste. Eu rodei teste do OCCT, que é um teste de memória, teste do Tech Power Up, teste do Heavy Benchmark, teste do Furmark. A placa não deu nenhum problema. Chegou na casa do cliente, a placa deu artefato novamente. Meus irmãos, a placa voltou para garantia. Como vocês puderam ver nos últimos takes que foram gravados, a troca da memória da CRX 580, que ela já tá aqui toda desmontada, tá dando mais trabalho do que o esperado. Então, o que eu resolvi fazer? Como eu disse, eu tinha feito o pedido de 2 memórias, soldei as 2 e a placa de vídeo ela funcionou durante um tempo e depois ela voltou a apresentar artefatos. Então, o que eu achei? Podem ser duas opções. Ou talvez eu tô cometendo algum erro na hora de soldar, talvez eu tô usando muita temperatura, eu tô colocando muito estresse na memória, ou talvez essa memória tenha vindo com problema. Como eu já disse, componentes no AliExpress, mesmo que eles dizem que são novos, a chance de ser novo é muito pequena. Qual que é a garantia que o chinês me passa? Exatamente, nenhuma. Então, eu não sei se esses componentes realmente são novos ou não. Se já foram tirados de uma placa, já sofreram rebalem, tem todas essas questões. Então, o que eu resolvi fazer? Eu pedi mais uma memória, só que dessa vez de um outro fornecedor do AliExpress. E agora eu vou fazer a soldagem. Só que eu vou fazer uma soldagem diferente. Em vez de eu usar só o soprador com a placa em cima da bancada, eu vou usar a churrasqueira também. Eu vou usar a churrasqueira como pré-aquecedor. Porque aí, usando a churrasqueira como pré-aquecedor, eu vou consequentemente precisar ficar menos tempo com o soprador em cima da placa, em cima da memória. Que assim vai gerar menos estresse nela e a chance de dar algum problema na soldagem é menor. Então, e vamos preparar aqui e partiu. Rapaziada, como vocês podem ver, a churrasqueira sofreu um upgrade. Bom, eu não gravei nenhum vídeo, mas eu basicamente montei toda aquela parte que ficava aqui exposta na bancada. Eu montei dentro do gabinete, um gabinete slim que eu tinha aqui. Aí ficou a controladora aqui, ela tá solta, mas tá da hora. Eu coloquei uma fonte, aquela fonte slim que eu tinha, aquela fontezinha bomba, eu coloquei ela aqui, porque aí ela alimenta 3 coolerzinhos que tem, que ela alimenta o cooler dela, um cooler que tem aqui e outro cooler que tem na tampa aqui em cima, pra não esquentar demais essa parte de baixo. Mesmo não esquentando, né? Eu coloquei só mais como garantia. O relé tá dissipando o calor do relé na própria carenagem do gabinete. E todos os fios, ó, os fios saem por aqui, do botão power, pelo botão, onde era o botão power, saem aqui, vem pra resistência, e o termopar sai aqui no cantinho. Aí eu coloquei 2 conector de fonte, onde esse alimenta, se eu não me engano, esse aqui alimenta a resistência, e esse é a controladora. Agora de cabeça eu não me recordo muito bem, mas acho que é mais ou menos isso. Depois eu abro ela e mostro pra vocês como é que ficou a montagem aí dentro. Mas vamos lá. A placa de vídeo já tá aqui.
Isolei tudo que tem ao redor, que não pode pegar muito calor, que são as memórias vizinhas aqui. A memória que eu tinha colocado, lembrando que a memória que tá aqui tá boa, era a que tava nesse banco antes, eu só inverti as duas. Isolei o chip gráfico e é isso aí, basicamente. Vou arrancar essa memória daqui. Como vocês podem ver, a memória tá bem amarelada. Ah, uma coisa. Se vocês estiverem escutando um ruído no fundo, é porque o ventilador tá ligado. Aqui hoje na minha cidade tá fazendo muito calor. Se eu não ligar o ventilador, eu vou morrer aqui dentro. A porta tá fechada, tá tudo fechado, eu vou cozinhar aqui dentro. Então não tem jeito, o ventilador vai ficar ligado nessa parte. E a memória nova tá aqui. Tá aí, ó. Cadê? Aí. D9VVR. Rebalada. Bonitinho. Vou trocar ela agora e torcer. Eu vou deixar essa placa pelo menos umas 3 semanas em teste, rodando no máximo, para ver se ela não vai dar problema novamente. Se ela der problema novamente, aí sim, meus amigos, a melhor opção, não vai compensar pedir outra memória. A melhor opção é esperar aparecer uma RX 580 com problema. E aí, se a memória for a mesma, a gente tira da placa com defeito e coloca aqui. Porque aí vai ser a melhor opção. Mas partiu. Eu não vou gravar tirando a memória e soldando, porque é um processo bem trabalhoso, que eu tenho que ter muita atenção aqui. E aí esquenta bastante. A última vez que eu deixei meu celular perto gravando, ele deu alerta de temperatura. Então, né, vou fazer aqui e eu volto com vocês quando eu tirar a memória. Bom, tá aí, ó. Tirei a memória. Tá aqui, a memória antiga. Aí eu vou ligar aqui a minha estação agora para limpar os pads e já preparar para soldar a nova. Ó, como vocês podem ver, eu tenho a fonte de alimentação, alimento USB que eu tenho aqui, ó, na frente, é o USB frontal, onde eu conecto esse LEDzinho e ajudam com um pouquinho de iluminação a mais. Ficou da hora, gostei. Vamos preparar aqui já para soldar a outra memória e ver se essa bagaça vai funcionar. Bom, já tá aí, a placa já tá toda preparada. Já posicionei a memória aqui também, ó, tá alinhada, bonitinho. E eu setei a churrasqueira para ficar em 290 graus. Eu espero a placa chegar na temperatura de 120, mais ou menos. Eu vou monitorando com o termômetro aqui. Quando chega em 120, eu vou com a estação. Aqui ela tá com 380. Como eu não sei qual que é a solda que tá aqui nessa memória, eu vou colocar 400 só para garantir, porque 380 eu uso para soldar a memória que tá com a solda LED, com chumbo, que a temperatura de fusão é mais baixa. A solda LED free, que é sem chumbo, a temperatura é mais alta, eu uso 400. Claro, eu fico com um bocal um pouco longe da memória, eu não fico colado aqui. E como eu disse, por conta da churrasqueira ajudar, eu não fico tanto tempo. Eu não preciso ficar um tempão aqui com o soprador em cima. Então ajuda bastante a não estressar tanto a memória. Então vamos esperar aqui chegar nessa temperatura para poder fazer a soldagem. Bom, tá aí, soldou. Tá com solda LED free. Ela soldou mais ou menos, assim que terminou de soldar eu medi. Tava com 190 graus. Então ela tava com solda com chumbo. E aí soldou mais rápido. Aí agora eu desliguei a resistência. Tá só a controladora ligada. Eu vou deixar esfriar aqui um pouquinho. E aí a gente já testa na bancada. Como vocês podem ver, ó, a memória nem amarelou. Ela ficou na mesma cor. A PCB também não amarelou, tá na mesma cor. Então ajuda bastante. Você usa bem menos temperatura do soprador para poder fazer a solda assim, usando um pré-aquecedor. O único problema é que meu pré-aquecedor parece um transformer, né? Mas a gente trabalha com o que tem. Vamos esperar esfriar aqui. Então é isso, meu povo. Tô aqui para fazer finalmente a finalização desse vídeo. Que foi praticamente uma saga infinita, que eu achei que não ia acabar nunca mais. Essa placa tá aqui em casa já tem quase 3 meses. Ela já é mais minha do que do cliente. Mas como vocês podem ver, ela tá em teste. Depois que eu fiz a troca daquela memória, eu ainda fiz o rebaling da outra memória do banco D0. Eu fiz o rebaling da memória do banco D1,
que tinham duas esferas que acabaram se unindo. Fiz muita coisa ainda nessa placa para ela chegar no estado que está aqui agora. Eu espero que ela não dê defeito mais. Eu vou deixar bastante tempo em teste. Uma coisa que é bom deixar claro, ela está em teste em uma placa-mãe de um cliente que ele trouxe, uma H510, que eu estou deixando em teste para juntar o útil ao agradável. O cliente quer que eu teste a H510, que na teoria não era nem para estar ligando, e eu tenho que testar essa placa de vídeo. A minha placa-mãe da AMD, ela não tem PCI 3.0, ela é PCI 1.0, ou seja, ela não estressa a placa de vídeo direito. Então essa aqui já é compatível com PCI 3.0, então ela vai estressar a placa de vídeo no máximo dela. Então eu vou deixar aqui bastante tempo em teste para ver se essa placa vai dar problema ou não. Eu espero que não, por favor. Outra coisa, eu andei pesquisando sobre. Tem bastante gente que falou. Teve uma polêmica relacionada às memórias da Micron, que é a marca que fabricou a memória dessa placa de vídeo. Mas a polêmica foi relacionada às memórias do lote 8, só que da RTX 2080 Ti. Para quem não tá ligado, a 2080 Ti usa memória GDDR6, essa é GDDR5. E essas memórias que o chinês me mandou são do lote 8 da Micron. Então eu não sei se o lote 8 GDDR5 também teve esse problema, que basicamente elas não funcionam. Ela para de funcionar do nada. Até onde eu pesquisei, não achei ninguém batendo o martelo falando que tava dando problema ou não. Era sempre algumas coisas meio vagas. Esse deu problema, mas aquele não deu, então não sei. O único jeito de saber é testando. Se essa mesma placa de vídeo der artefato de novo e forem os mesmos bancos, aí já não compensa. Uma coisa que vale ressaltar, eu conheço o dono dessa placa de vídeo. Então, se ele me falar que a placa de vídeo voltou a apresentar artefato, aí esquece. Não vale a pena pedir outras memórias, vale a pena guardar a plaquinha, esperar aparecer uma outra RX 580 com problema no chip gráfico, que não é muito difícil, pegar as memórias dela, que sejam de preferência da Micron, e mandar para essa aqui, porque aí, beleza. Mas, se tudo der certo, ela não vai dar artefato mais, ela vai ficar aqui pelo menos umas 2 semanas em teste, para ter certeza que não vai dar problema. Mas basicamente é isso. Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, deixa seu gostei no vídeo, se inscreve no canal, dá uma olhada lá nos outros perfis das outras plataformas vizinhas. E é isso. Se você tem interesse em me mandar alguma placa de vídeo, placa-mãe ou placa-mãe de notebook, entre em contato comigo pelo formulário na descrição. É isso. Valeu. Falou.